Eu sou Alexandre Prandini, sejam bem-vindos a mais um Síndico em Ação, um programa pensado para você síndico, você conselheiro, para o mercado condominial. O tema de hoje é auditoria em condomínio. Marcos da Odara, que faz auditoria exclusivamente para condomínio. Muito obrigado pela participação. Marcos, conta pra gente um pouco quem é a Odara. Obrigado pelo convite. Muita gente nos pergunta, por que Odara? De onde vem esse nome? De uma forma muito simplista, é uma palavra hindu e a tradução, a rigor, trazendo para o português, é transparência. Por isso, a Odara. A Odara nasceu há um bom tempo já, ela foi pioneira neste mercado. Temos em auditorias 15 anos, em que a empresa ela teve um CNPJ aberto para esta finalidade, 11 anos, tem a idade do CNPJ, em que a Odara só vive exclusivamente do faturamento de auditorias. Eu não tenho outro ramo de atividade que não seja esse. Para condomínio. Condomínios e associações de moradores. Não, sim. Né? Não tenho outro tipo de cliente. Hoje, as auditorias elas são feitas tanto preventivamente, que são as mensais, quanto as investigativas, ou de um período passado. Eu ia até conversar com vocês esse ponto. A gente tem aí com vocês com 11 anos de experiência. Na verdade, o convite para vocês é até prestigiando o pioneirismo que vocês têm nesse mercado, porque quando ninguém pensava em fazer auditoria em condomínio, a Odara teve esse foco. Eu não conheço uma empresa que tenha mais tempo que vocês no mercado. O mercado começou a melhorar muito em condomínio, melhorar é profissionalizar, vamos chamar aí de 3 anos para cá, aí vem uma evolução constante. Essa evolução constante está mudando também o seu foco de auditoria, quer dizer, aquilo que você era chamado para avaliar um problema, ele passou a ser uma questão para dar o crivo de uma gestão, ou seja, dar uma segurança aos moradores que aquilo foi tudo certo. É isso mesmo. O mercado, ele se modificou, se estruturou, as pessoas, elas de uma maneira geral, o condômino, a massa condominial, está buscando dentro da sua moradia uma coisa mais profissional, uma coisa que realmente tenha a transparência. E eu confesso, há 15 anos atrás, por exemplo, quando começamos a fazer isso, que foi por um acidente, foi um amigo que estava com um problema no condomínio dele e veio pedir para que a gente fizesse isso. Nunca havíamos feito. E a partir daí, a própria administradora deste condomínio começou a nos passar alguns serviços, porque não existia, a história correu. Daquela época até 4, 5 anos atrás, a maior busca, de fato, era em auditorias que nós chamamos de investigativas, de um período passado. Então, eu quero auditar 12 meses, eu quero auditar 24 meses, passados. Hoje, a tendência é com que as pessoas estão mudando o foco. Ela deixa de contratar uma investigativa, que tendenciosamente é mais cara, e não porque é mais caro o preço, né, da cobrança, e sim mais caro porque você vai fazer um pacote todo de um período passado e vai ter que pagar numa pancada só. Por este motivo, hoje o mercado ele está adotando as boas práticas e até por uma questão também de conforto para o condômino, conforto para o conselho, para o corpo diretivo, a auditoria mensal ou a preventiva. Isso é o que está mudando no mercado como um todo. Hoje a maior fatia do faturamento, ela está voltada neste procedimento, né, neste processo. Auditorias investigativas existem? Claro que existem. Deixarão de acontecer? Não acredito. Mas
a tendência é reduzir cada vez mais, porque aonde você tem uma auditoria mensal, não há justificativa para você fazer um período para trás. Você já enxerga ali o que aconteceu no mês passado, momento. eu tenho a visão total, seja um problema de um tributo, seja um problema de um pagamento de multas e juros, de uma forma bem simplista e explicando, eu tenho aquele acontecimento pontual. Eu vou lá, arrumo aquilo que está errado e vida que segue. Ao passo que eu vou tentar ou vou descobrir o que aconteceu 12 meses para trás, 24 meses, aí realmente é um caminho muito maior, muito mais longo. Não, é ótimo isso que você está falando, porque faz parte do mercado, faz parte do profissionalismo do síndico, às vezes até chegar dentro do contrato dele uma oferta de uma auditoria. Eu uso isso, aí fica a dica para vocês, síndicos, eu uso isso nos meus contratos, é muito bem visto, isso é um diferencial que eu encontro aí dentro das concorrências que eu tenho, porque traz muita seriedade. Quando você leva a sua pasta auditada para uma pessoa competente como a Odara, a gente traz muita seriedade para o trabalho. Isso traz tranquilidade para você também. Me diz uma coisa. Surge a ideia da auditoria e imagina que ela seja investigativa. O síndico por si ele pode falar, eu acho que tem alguma coisa errada, vou contratar a auditoria. Ou ele precisa ter um crivo em assembleia. Como que é essa situação? Veja, dependendo da situação, em regra geral, eu sempre peço. Ao fazer ou ao contratar uma auditoria investigativa de um período passado, tenha o crivo da Assembleia. Ah, mas precisa eu, síndico, e o meu conselho, não podemos fazer essa opção? Até podem, mas por uma questão jurídica, né, para dar um elemento a mais em eventual ação, você já passou por todo esse processo. Eu preconizo, indico que ao fazer uma auditoria investigativa, seja considerado em assembleia. Entendi. Ah, Marcos, tem que pegar 3 orçamentos? Sim, tem que pegar 3 orçamentos, 5, 10, 15, quantos achar necessário. E, como sugestão apenas, né, leve as pessoas para conversar. Ah, eu quero conversar com a empresa X, Y, Z. Necessariamente, você vai identificar, este me serve, o que eu estou buscando, o que eu estou procurando, esse está com o escopo adequado ao meu trabalho e reporta isso à Assembleia. A gente vai chegar nesse ponto já já, mas é assim, isso que você está dizendo é de uma importância tão grande, porque às vezes você contrata uma empresa pelo preço e ela não te dá o que você está precisando, né? Então é importante você entender o que ela faz, o que está sendo entregue. A gente vai chegar aí, mas eu queria entender o seguinte, a auditoria está pronta, está concluída, você tem um laudo, você apresenta para o conselho. O síndico ele não pode receber aquilo e ficar com ele. Ele teve uma assembleia que ele aprovou, ele tem obrigatoriamente que levar até uma assembleia para poder colocar a deliberação para a maioria, para a coletividade de toda a situação. Tá certo isso, né? Está correto, ele não pode colocar esse documento embaixo do braço e fazer de conta que não aconteceu nada. Em primeiro ponto, vamos avaliar da seguinte forma. Uma fração daquele documento foi paga pelo morador. Então, nada mais justo que dar acesso a ele. Sim. Em segundo momento, o morador, ele, além de pagar, ele aprovou a produção daquele documento. Né? Vamos partir do princípio que, olha, não encontrou-se nada, absolutamente nada na auditoria. Ainda assim, é dever, responsabilidade da empresa contratada e do síndico, claro, apresentar a massa condominial. Entendi. É obrigação. É importante também porque não adianta você fazer a assembleia, fazer a auditoria e aí o resultado disso não ir para frente. E muitos síndicos não fazem isso por uma questão de capital político. E esse capital político às vezes nem é dele. Qual é o problema? Quando ele apresenta já vi várias vezes acontecer, quando ele apresenta uma auditoria feita, por exemplo, por um síndico orgânico anterior, ele compra uma briga gigante social até, Exato, né? exato. Mas por força de lei ele não pode ficar segurando esse documento. E assim, ao trabalharmos com condomínio, imaginemos que trabalhássemos com qualquer ramo, ou em qualquer ramo de atividade, mas temos por obrigação sermos legalistas. É esta a nossa obrigação. Ótimo. Não podemos fugir disso. O item terceiro, ele diz exatamente isso. Dar imediata ciência
à Assembleia de qualquer processo administrativo ou judicial que interesse ao condomínio. Né? Então, por si só, a auditoria é um processo, ainda que não seja judicial, porque quem vai determinar isso é o próprio morador, mas ele é um processo administrativo, sim. Foi votado, deliberado em assembleia, e aquilo, a princípio ou a rigor, ele virou um processo administrativo. Então, obriga o síndico, sim, a chamar uma assembleia e concluir o processo. Fazer o processo como um todo. Ótimo. Me fala uma coisa. O que você audita? Eu preciso saber, eu queria saber a seguinte, dentro de uma auditoria, a gente, por exemplo, né, obrigação do síndico, terminou o mês, né, você vai lá receber a pasta do condomínio e você tem que conferir o que aconteceu. Se a administradora, na verdade, refletiu tudo o que você fez naquele mês anterior, há uma pasta de prestação de contas. Essa pasta de prestação de contas, ela tem que passar por todo o conselho, enfim, tem uma sequência burocrática aí de análise. E isso a gente já faz uma conferência. Então, se tem alguma coisa que não foi paga, alguma coisa que foi paga a mais, a gente consegue pegar nisso. Mas você não faz só a auditoria desse documento, a sua auditoria é um pouco mais ampla, né? É como eu próprio acabei de narrar, né? Ou de textualizar. Simplista fosse se o meu trabalho estivesse conceituado apenas em nota fiscal, tributo e multas e juros. Ele tem que ser muito mais abrangente, né? Então, o que nós fazemos, Alexandre, e quem está nos assistindo, deixar muito claro, isso estou falando por minha empresa, respeito todas as outras que há no mercado, muito embora tenham cópias do meu relatório no mercado hoje, mas as respeito, ainda que prefiram este caminho, cada uma não dá sabe. Para fugir disso, Não né? dá para fugir. Você minimiza os danos, mas não tem como. Mas a Odara, ela por princípio, ela faz a engenharia reversa. Eu brinco lá no escritório que a gente tem por obrigação desmontar a pasta. Né? E na essência, quando eu falo brinco no escritório, eu falo a verdade mesmo. É minha obrigação fazer isso. Eu desmonto a pasta inteira e faço a minha maneira e revisando todos os processos. É claro que eu não vou tirar um documento da pasta, ela vem montada e vai continuar. Sim. Mas receitas é minha obrigação rever, o que muitas vezes passa ao largo, né? Esta avaliação. E ela demanda, e eu até entendo também essa questão da concorrência ou de algumas práticas, é um trabalho que demora ou toma-se muitas horas, né, no feitio. Mas eu tenho por obrigação refazer as receitas, toda a parte fiscal e tributária, aquisições de serviço e de produto. Produto normalmente tende a ser mais fácil, porque é uma aquisição, sim, é muito mais fácil. E tendo ou não tendo 3 orçamentos dentro da pasta. E eu nem coloco, nem critico isso, porque é humanamente um síndico colocar 3 orçamentos dentro da pasta de prestação de contas de tudo que ele comprou. Né? É humanamente impossível uma administradora pegar toda essa massa documental e reservar para colocar, por exemplo, na pasta. É uma operação que demanda muito. Isso é uma boa prática que às vezes não dá para você... Que você não vai fazê-lo dentro da pasta, sim, que o síndico, ele vai fazê-lo tendo as boas práticas dentro do condomínio dele, ele vai fazer os 3, 5, 10 orçamentos e colocar segregado numa caixa, num local que é para aquilo. Né? Então, numa caixa de arquivo, por exemplo, eu coloquei lá os orçamentos referentes a janeiro a março, estão ali. De abril a julho, ali, hipoteticamente. Né? Agora, compete à administradora não ver se tem orçamento. A mim cabe, e é minha obrigação, saber a aquisição foi com valor de mercado? Aí entra o meu trabalho, porque seria cômodo eu pegar e comparar. Fez 3 orçamentos.
Perfeito. Isso e se é os muito... orçamentos não estão a rigor com o mesmo preço do mercado? Até porque existe uma prática de mercado aí que você manda uma cotação, a empresa manda 3, de empresa diferente. Isso, infelizmente aconteceu já no meu universo, no meu mundo. Você tem que pegar. Eu tenho que pegar, por exemplo, quando alguma coisa me chama a atenção, eu tenho que pegar o orçamento do próprio fornecedor que forneceu aquele item por condomínio. Importante. Porque eu tenho que ver, bom, o preço dele foi esse. É este para mim, para o Zezinho, para o Guinho, para o Luizinho? Entendeu? Eu tenho por obrigação fazer. Então, é o que eu falei, é legalista. Temos que ser legalistas. E é a minha obrigação fazê-lo, né? Aí, então, eu parti das despesas, a questão fiscal e tributária, e eu tenho também toda a parte legal, que tem que ser avaliada, Sim. é evidente, né? Você comentou agora há pouco, e eu acho que foi muito bem colocado, né? Sobre alguns síndicos que optam em fazer a contratação da auditoria. Há, por exemplo, algumas convenções que algumas construtoras estão colocando como obrigatório a auditoria. Esse tema é importante. Então, você tem que avaliar todas as cláusulas numa convenção, você tem que avaliar e verificar tudo o que foi aprovado em assembleia e percorrer. Às vezes, uma determinada obra foi aprovado R$100.000. A minha obrigação é ir ao ponto de chegar, olha, gastou 102 ou gastou 98. Entendo que é serviço e não pode passar ao largo de uma boa auditoria. Como é específico para condomínio, né? Exato. Você vê, a gente está conversando aqui, não é uma auditoria simples, não é uma auditoria fácil. Há empresas que respeito que fazem auditoria por amostragem. Né? As normas brasileiras de auditoria e contabilidade permitem isso, que uma auditoria seja feita por amostragem. Eu nunca autorizei e não permito que isso seja feito na Odara, porque um recibo que eu não veja, ele pode mudar o cenário completo daquele mês. Então, eu entendo que ou eu vejo tudo ou eu não vejo nada, porque o princípio vai ser o mesmo. Isso é uma coisa que me trouxe muita satisfação quando a gente conversou. Bom, foi meu professor, né? A gente, quando começou a conversar sobre auditoria, foi uma coisa que me trouxe muita satisfação no serviço que vocês prestam. A forma de que vocês abrangem, né, todo o mercado, porque uma coisa que me preocupa, e a existência desse programa, a essência dele é isso, levar o que há de novo e o que há de sério para o mercado. Então, se a gente entende que, de repente, uma auditoria ela não é simplesmente uma conferência de checagem de retenção de impostos ou de apontamento de atraso, por exemplo, isso traz uma tranquilidade gigante para o síndico e muito maior ainda para o pessoal do conselho. Lembrando que o que você disse com as questões é assim, o síndico ele tem a responsabilidade maior pelo condomínio, os conselheiros têm que checar o que o síndico está fazendo e a auditoria ela vem para dar o crivo nesse trabalho. Então, cada um tem que fazer a sua parte para que você tenha um trabalho muito bom. E também não quer dizer que se de repente você aponte alguma coisa, porque tem muitos síndicos que é assim, não vou fazer auditoria com medo do resultado, né? Mas a auditoria ela não vai fadar o síndico ao insucesso. Ela pode inclusive dar a chance dele falar, olha, tá aqui, fiz uma coisa errada, estou corrigindo isso, tá certo? Está correto. E é uma vertente, é uma situação que durante todos esses anos trabalhados, você acaba aprendendo. Você acaba... né? E a auditoria, ela não tem que ser martelo de vingança de ninguém. Exato. Né? Ela não pode ser utilizada para finalidades que não seja aquela, dar conhecimento ao condômino, ao síndico, ao conselho. Olha, foi feito certo, foi feito errado e o erro está aqui, vamos corrigir, vamos adequar. Exato. Né? É esta a finalidade e a função do nosso trabalho. E não tem que ser utilizado como, repito o termo, como martelo de vingança. Ele é aquilo, olha, eu não posso, e aí é o Código Processual que norteia também uma parte do meu trabalho, e assim, eu não tenho que dar o meu sentimento. Eu não tenho que dar aquilo que eu penso. Eu tenho que dar materialidade do fato.
Eu não sou julgador, eu não julgo, eu não faço absolutamente nada. Encontrei um tributo, por exemplo, que não foi retido ou não foi recolhido, eu tenho que simplesmente apontar e colocar o porquê, o que aconteceu, né? Não sou consultor, eu sou auditor. E isso tem que ser colocado, cada um ou cada função, no seu limite, dentro do rigor da lei. Porque existem muitas leis, existem muitas regras, o Código Processual me norteia, o Conselho norteia a tarefa de auditoria. Então, você tem uma série de instruções normativas, de leis, de normas técnicas que norteiam. E isso tem que ser sempre colocado. Sim. Né? E o meu trabalho é justamente esse. E o síndico, olha, errei, vamos resolver, e muitas vezes ele erra por não saber. Exato. Né? É um grande problema. E eu posso, nesse longo trabalho com isso, né, eu digo que é a minoria do síndico que, olha, o síndico no meu condomínio ele roubou. É uma grande minoria. A grande maioria dos problemas que a gente encontra são coisas pequenas, são coisas assim, olha, vamos corrigir aqui, vamos alterar ali. A grande maioria são realmente pessoas que estão no mercado e têm a boa intenção. Só para a gente ter um exemplo, uma obra ela foi aprovada em uma assembleia e ela foi deliberada com o custo, ela foi deliberada com a empresa que vai ser feita, é muito bom quando você delibera também qual o escopo de projeto, enfim, foi deliberada de uma forma completa. Na execução, ela por algum motivo não saiu exatamente como a assembleia definiu. Isso você também faz apontamento? Também. Então, isso é muito comum, Alexandre, quando são condomínios novos, né? Vamos chamar, o que é prática de mercado, que normalmente as pessoas chamam, de enxoval. Então, arrecada-se um determinado valor que vai comprar uma mesa de ping-pong, uma cadeira, enfim, todo o material para se colocar nas áreas comuns, o que é mais normal. Foi definido, foi estipulado, foi determinado pela Assembleia. Eu tenho isso, eu recebo isso, eu tenho sim que acompanhar. Então, era para ter comprado uma mesa de bilhar, 2 cadeiras, uma mesa, uma TV. Eu tenho que verificar se aquele dinheiro que foi dado para esta finalidade, ele realmente chegou a acontecer. Né? Não aconteceu, eu relato, né? E aí, claro, às vezes eu imaginei que a TV ia custar R$1.000, ela custou 1.300, eu exorbitei um pouquinho do valor determinado. Uma outra coisa, eu preferi comprar numa qualidade maior, não tem problema. Vai estar ali na auditoria, tem que estar, né? O síndico chama uma nova assembleia, olha, senhores, a gente havia deliberado isso daqui, julgamos que era o suficiente, não foi, delibera novamente, ou com um acréscimo, ou pelo menos dando a correção do que aconteceu naquele momento. Marcos, deixei o melhor por último, é o mais difícil. Conta pool. Como que você faz a auditoria de uma conta pool? Porque qual é a maior dificuldade do mercado? A conta pool, ela, na verdade, é uma conta que recebe vários créditos, e dentro desses créditos é fatiado o que representa aquele condomínio. Como é feita essa comprovação? A comprovação é feita por demonstrativo de balancinha, ou francesinha, né, de cada uma das unidades que fazem o pagamento e se transfere os valores para o condomínio. Isso representa uma dificuldade para você? Porque assim, você tem uma empresa grande, te dá uma tranquilidade, mas não te traz aí a garantia que ele não vai errar nessa transferência, né? E o maior problema que nós vemos nessa conta pool, e nós temos aqui diversos, pelo menos em São Paulo, nós temos diversos casos que a gente pode ficar conversando, de problemas com essa questão de conta pool. Você faz essa verificação de transferência de receita, que é o que você comentou no começo? Sim. Tem algumas administradoras que se utilizam 100%, outras um percentual, mas enfim, isso é uma prática de mercado. A mim cabe o respeito, né? Quando eu falo que cabe o respeito, significa foi contratado desta forma,
desta forma, para mim, cumpra-se. Eu tenho meu pensamento com relação a isso, mas ele é meu, é interno. Mas a partir do momento que eu tenho um condomínio cliente meu, eu tenho um contrato de uma administradora da qual também trabalhamos em conjunto neste condomínio, eu tenho que cumprir as regras contratuais. Mas assim, a questão de ser conta pool, para nós, lá na Odara, não muda. É evidente que o cliente, ele nem vê. Por quê? Porque durante o meu processo de análises, eu tenho por obrigação fazer 3 conciliações diferentes, em 3 procedimentos diferentes que eu faço lá. No caso da conta pool, eu não tenho como fazer um, porque eu não tenho extrato bancário. Exato. Então, eu acabo perdendo uma das pernas. Eu tenho 3 pernas, eu deixo na conta pool uma de fora. Ainda assim, para uma auditoria, tem. Claro, ela sabendo trabalhar com isso, ela já tendo know-how com isso, ela tendo conhecimento desse tipo de situação, nada muda. Você identificar um determinado problema que aconteceu numa conta pool ou, por exemplo, a conta era própria do condomínio. Isso pega, não adianta. Marcos, a gente já está com o nosso tempo estourado, eu agradeço demais a sua participação. Imagina. A gente tem tanta coisa para conversar sobre auditoria, eu acho que é um tema tão importante e é um tema tão que os síndicos têm tanto medo, né? Eu acho que tem que ter uma aproximação, não adianta a gente ter a auditoria como uma coisa que pode nos dar problema, porque na verdade ela vai dar o crivo que você está fazendo um bom trabalho. A auditoria não é o problema, a auditoria muitas vezes é a solução. Exato, exato. Eu não gosto muito de falar isso porque cria uma expectativa nas pessoas, mas muitas vezes o valor da auditoria saiu gratuito para o condomínio, porque determinadas situações que se pegou, o valor retornou. Então, no infligir dos ovos, ficou no empate, né? Mas ele não pode realmente, eu acho que como mensagem, a auditoria não deve e não pode ser utilizada como martelo de vingança. Ela é um instrumento para trazer tranquilidade para todos os moradores, para trazer a transparência, né? E o morador saber que a sua cota condominial está lá, garantida, bonitinho, sendo gasta naquilo que se deve. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Para você, síndico, fica aí o recado. Não tenha receio de fazer uma auditoria, principalmente das suas pastas, seja ela mensal ou anual. Eu pratico as duas, ou mensal ou anual. Traga isso como um instrumento de tranquilidade para a sua prestação de contas e sua aprovação de orçamento. Você vai ver que a sua assembleia costuma ficar muito mais tranquila e você consegue evoluir muito melhor o seu trabalho. Se você gostou desse programa, por favor, dá um like. Se você não acompanha nosso programa, por favor, se inscreva. E quem quiser participar desse programa, fazer sugestões de tema, vai aparecer aqui o e-mail. Você, por favor, me mande essa sugestão, que logo mais nós vamos começar a trazer, inclusive, síndicos participando aqui no nosso trabalho, no nosso programa. Muito obrigado e até o próximo programa.